Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui. Gostaria muito de agradecer o convite para falar do que eu mais acredito, tá? E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que eu chamo de Vivendo um Propósito, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Elias Leite, sou médico otorrinolaringologista, mas há 6 anos eu parei de fazer medicina de consultório para me dedicar à gestão. E vou contar um pouquinho da minha história de vida aqui para vocês, tá? Bom, com 25 anos eu abri a minha primeira clínica e não sabia nada de gestão. Então comecei a estudar gestão porque vi que para ter algum sucesso como empreendedor tinha que aprender algo que eu nunca tinha estudado na minha vida. Só que eu achava que se eu fosse bom em números, em finanças, em contabilidade, eu seria um excelente gestor. E aí começou a acontecer um negócio que nunca ninguém me falou nos cursos que eu fiz. Toda vida que eu contratava um profissional, vinha uma pessoa junto, não tinha como separar. E aí eu vi que eu tinha que ser bom, sim, em finanças, contabilidade, marketing, estratégia, mas tinha uma área que eu tinha que ser muito bom, pessoas. Porque são essas pessoas que vão fazer por você e com você. E aí, em 2015, eu conheci um cara chamado Alexandre Slivnik, que estava falando sobre Disney, como modelo de negócio. E eu fui fazer um curso com ele lá em Orlando, na Disney, e esse curso mudou a minha mentalidade, ele me fez formatar o modelo de gestão que já estava dentro de mim, mas que eu tinha dificuldade de colocar em prática. E aí, nesse período, eu já estava diretor comercial da Unimed Fortaleza. E foi meio que um encantamento com a gestão. Embora a empresa estivesse passando um momento muito difícil, eu vi que ali eu poderia fazer o que me daria muito mais prazer, fazer algo que eu pudesse impactar muito mais vidas. E aí foi quando eu tomei a decisão mais importante da minha vida, profissional até hoje, que foi parar o exercício da medicina para me dedicar única e exclusivamente à gestão e seguir a minha vida com algo que fizesse mais sentido para mim. Eu digo que nesse momento eu deixei de ser médico de ouvido, nariz e garganta e passei a ser médico de pessoas e de empresas. Até que em 2018, no começo de 2018, eu fui eleito presidente da Unimed Fortaleza por um mandato até início de 2022. Paralelamente a isso, comecei uma grande paixão, comecei a dar palestras e treinamentos, e o Alexandre me convidou para ser co-facilitador daquele curso que eu tinha feito em 2015, que tinha mudado a minha vida para melhor, né? Bom, então dessa forma, eu percebi que eu estava verdadeiramente seguindo atrás daquilo que eu poderia chamar de propósito de vida. Os meus dias estavam mais plenos para mim. O domingo de noite, a música do Fantástico já não me incomodava mais, porque eu já estava gostando de viver as segundas-feiras. E aí, como presidente da Unimed Fortaleza, eu percebi que eu teria uma grande chance de viver isso de forma mais intensa, colocando em prática aquele modelo de gestão que eu tanto acreditava, que eu tanto acredito, e que assim, agora eu teria a condição de colocar, fazer valer de verdade aquilo tudo que eu já defendia. E aí eu chamo esse modelo de cultura da cortesia com resultado, tá? E a base dessa cortesia com resultado é algo que eu aprendi na Disney, que diz o seguinte: o encantamento do cliente externo é consequência direta do encantamento do cliente interno. Você só vai conseguir encantar o cliente externo, o cliente que te paga, se você conseguir encantar o cliente que você paga, tá? Uh, mas, em cima de tudo isso, você tem que conduzir as pessoas. Você tem que montar times e tratar esses times de uma forma que você consiga atingir os resultados que você tanto deseja. E para mim tem essa frase do Guimarães Rosa que resume tudo isso que eu acredito, que diz o seguinte: é junto dos bons que você fica melhor. Ou seja, é junto de pessoas boas que você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Mas para isso, tem algo que você não pode abrir mão. Você tem que ter pessoas na sua equipe que tenham pensamentos diferentes, mas que tenham valores iguais. Porque se você tiver pessoas com valores diferentes aos seus ou muito diferentes, isso vai trazer invariavelmente problema para você, para sua equipe, para sua empresa. E a base de todo esse modelo, talvez o principal suporte desse modelo esteja na própria liderança, na liderança propriamente dita. Liderança, pessoal, é algo tão importante, tão forte, que normalmente, quando a pessoa pede demissão de uma empresa, ela não pede demissão da empresa, ela pede demissão do líder. E nós temos que ser líderes em todos os momentos. Nos momentos fáceis, nos momentos mais difíceis,
nos momentos complicados, nos momentos de estresse, nos momentos onde está tudo correndo bem. E aí eu queria contar para vocês aqui a história do Júnior. O Júnior, ele começou na Unimed Fortaleza em 2004 como auxiliar de serviços gerais. Ele era de uma empresa terceirizada que fazia a limpeza de um dos nossos laboratórios. E depois ele foi contratado pela Unimed Fortaleza, passou em alguns setores, passou na diretoria comercial quando eu estava diretor comercial. Até que um dia eu estava lá na minha sala, lá na presidência da Unimed Fortaleza, tá? Minha sala fica no quarto andar. E quem trabalha comigo sabe que eu sou muito pontual, detesto atrasar. E eu já ia saindo em cima da hora para uma reunião no segundo andar para falar de orçamento. Olha aí que tema tranquilo para você falar, né? E aí, quando eu abri a porta, eu vi o Wellington, que é o gerente administrativo. Eu vi que ele queria falar comigo, mas vi também que ele percebeu que eu já estava em cima da hora. E aí eu falei, Wellington, você quer falar comigo? Eu disse, quero. O que está acontecendo? Ele, você conhece o Júnior? Sabe quem é o Júnior? Do setor tal? Eu disse, sei demais. Conheço o Júnior, trabalhou comigo na diretoria comercial. E, inclusive, o Júnior tem uma história de vida bem legal. Pois é, doutor Elias, o Júnior está com uma informação errada no crachá. Quando ele me falou o que era a informação, eu disse, Wellington, vamos fazer o seguinte, hoje eu não consigo mais, mas amanhã, era uma sexta-feira, amanhã, sexta-feira, 10 horas em ponto, eu vou lá no andar do Júnior para a gente resolver essa situação. É bom que todo mundo vê logo, e foi um pouquinho antes da pandemia, e o Júnior trabalhava num andar bem aberto, assim, onde tinha mais ou menos umas 90 ou 100 pessoas, e no outro dia, 10 horas da manhã em ponto, eu estava lá, levei o Wellington, levei o diretor do Júnior, o Edmar, enfim, fomos resolver a situação. Dá uma olhadinha aqui como foi que nós resolvemos a situação do erro no crachá do Júnior. E por fim, pessoal, a gente também está com cuidado. Algumas pessoas estão com informação ainda equivocada no crachá. Eu queria que vocês olhassem direitinho. Não, tá certo. Tá. Ó, aqui um exemplo, o Júnior. O Júnior está com o crachá com a informação errada. Tá? O seu crachá agora é de coordenador. Agora, os votos você vai ter que trazer para cá. Cara, parabéns, viu? Pessoal, as pessoas vão esquecer o que você fez, o que você disse, mas não vão esquecer jamais como você as fez sentir. O Júnior estava participando de um processo seletivo para ser coordenador de uma área, ou seja, passaria a ser líder de equipe, e foi escolhido. E o cara que tem uma história como a dele, com certeza ele sabe bem direitinho o valor que tem isso. Nós poderíamos, de várias formas, ter dado a notícia para o Júnior, né? Mas essa sensação, que eu tenho certeza que ele sentiu, que eu fazendo também senti, tenho certeza que ele vai querer replicar isso para as outras pessoas. Isso é bom para o Júnior, isso é bom para a equipe dele, isso é bom para a empresa que o Júnior trabalha, isso é bom para mim, eu que fiz essa ação, e é bom para o mundo. E o mundo gosta disso. Eu postei isso no LinkedIn, a última vez que eu vi, já está com um bom tempo, tinha mais de 373 mil visualizações. Enfim, nós vínhamos no modelo de gestão, fazendo as coisas dar certo, com resultados muito bons. O nosso GPTW, Great Place to Work, a nossa nota no GPTW só subia, até que em 2020, o comecinho do ano, antes da pandemia, nós tivemos a maior nota da história da Unimed Fortaleza. A empresa também vinha de uma recuperação financeira, econômico-financeira. Os dois primeiros anos da atual gestão tinham sido já os dois melhores anos da história da Unimed Fortaleza, dos seus 43 anos de existência, em termos de resultado operacional, até que nós nos deparamos com algo totalmente novo e inesperado, a tal da pandemia. E aí, pessoal, eu gosto muito de dizer essa frase, que eu não sei de quem é, mas que disse e ainda digo, se você está entendendo tudo o que está acontecendo, é porque você não está prestando atenção. Chegamos num mundo totalmente novo. E agora?
O que fazer? Você, à frente de uma operadora de plano de saúde, que tem que dar assistência a 400 mil pessoas na cidade onde você mora, perante uma pandemia que está acabando com o mundo, matando pessoas, sem saber como é que se conduz, enfim, o que fazer? E aí eu me lembrei de uma definição que eu gosto muito, que diz que sucesso é a capacidade cada vez maior de resolver problemas. E aí eu pensei, poxa, agora eu vou ter que juntar tudo o que eu aprendi na minha vida, tudo que eu defendo, tudo que eu falo nas minhas palestras, tudo que eu vi, tudo que eu acredito, e vou ter que usar agora como nunca, para tentar ter alguma chance de nós vencermos essa situação. E aí eu comecei a fazer coisas no meu dia a dia que já eram coisas que eu defendia, mas que eu tive que potencializar. A primeira coisa foi antecipação. Nós estávamos entrando numa guerra que nós não escolhemos entrar, mas estávamos dentro dela. Então, nós tínhamos que ser muito rápidos. Nós nos antecipamos com tudo com tudo que a gente pôde, tá? E em nenhum momento a gente menosprezou essa situação. Além disso, nós tivemos que começar a planejar em cima de uma situação que a gente não conhecia. Mas mais do que planejar e partir para a ação. Não dava para ficar só planejando. A gente tinha que se antecipar no que desse, planejar, fazer um grupo objetivo de ações, planejar e partir para a ação. E aí tivemos que lidar com vários sentimentos. Talvez o principal tenha sido esse, o medo. Tenho que dizer para vocês, a primeira vez que eu entrei no UTI de pacientes Covid, eu entrei com muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia quem iria pegar essa doença, eu não sabia quem iria escapar dessa doença. Mas a gente tinha que lidar com aquilo. A gente não podia ficar paralisado. O medo é normal você sentir. Você não pode ficar refém dele. E aí, assim, lidar com o medo e conduzir as ações, conduzindo ao mesmo tempo o medo, eu acho que foi algo muito importante para que a gente pudesse dar um passo atrás do outro. Então, além de se antecipar, de planejar, de enfrentar e conduzir o medo, nós tivemos também, por exemplo, que aprender com os erros. Nós erramos muito, era uma situação muito atípica. A primeira vez que eu fui para a televisão, lá na Unimed Fortaleza, eu disse para os nossos clientes, olha, se você tiver sintoma, fique em casa. Só vá para o hospital se você tiver sintoma grave. E pouco tempo depois a gente percebeu que as pessoas estavam chegando muito graves no hospital, que aquilo não era o correto. Então tivemos que corrigir aquilo o quanto antes e tocar para frente, né? Não, a gente não podia não assumir o erro, não corrigir o erro ou continuar errando o mesmo erro. Além de aprender com os erros, tivemos que aprender com o novo todos os dias. De uma hora para outra, nós colocamos, do dia 19 de março para o dia 20 de março, nós tivemos que colocar 20 ou 900 pessoas em home office. E nós não tínhamos experiência nenhuma com home office. Ou seja, era algo muito novo que nós tínhamos que aprender. Mas não dava para esperar aprender para depois fazer. Não, porque o mundo estava girando numa velocidade muito rápida. Né? Aí, além de tudo isso, pessoal, teve algo que para mim ficou muito claro. Talvez a principal função de um líder. A coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Como presidente da Unimed, e como eu falei para vocês, eu não fazia mais medicina, não faço mais medicina, teria sido bem cômodo eu dizer, eu não faço mais medicina, eu estou presidente da Unimed, eu vou ficar dentro de casa, porque a empresa precisa de mim. Mas não foi isso que eu percebi que nós tínhamos que fazer. Pelo contrário, se eu queria que boa parte da nossa empresa estivesse na linha de frente, numa situação daquela, eu não poderia deixar essas pessoas lá sozinhas. Sozinhas. Para mim ficou muito claro que eu teria que estar ao lado delas todos os dias para tentar ser um escudo para essas pessoas. Não um escudo contra o coronavírus, que isso eu não conseguiria, mas um escudo contra todas as outras dificuldades, o que eu pudesse ajudar e estar ao lado delas, entendendo o que elas estavam passando, sofrendo com elas, rindo com elas, chorando com elas, tentando melhorar a condição de trabalho delas, era algo sim que eu poderia fazer. E aí eu passei a ter como rotina todos os dias ir para as nossas unidades de atendimento. Essa cabeça aí quase raspada era por medo mesmo de aumentar a superfície de contato do coronavírus. A gente não sabia muito como é que as coisas funcionavam. Essa foto é dentro de uma UTI de pacientes Covid. E eu passava todos os dias nas nossas unidades de atendimento. Muitas vezes eu passava no supermercado, comprava algumas caixas de chocolate e chegava lá e dizia, pessoal,
Passei aqui só para deixar um chocolate para vocês, para dizer que nós estamos juntos, para dizer que vai dar certo. E muitas vezes, principalmente no dia de domingos, eu passei do dia 19 de março de 2020 até o dia de 31 de julho de 2020 sem ter um dia de folga. Eu e muitas pessoas, né? Muitas vezes eu estava muito cansado. E eu pensava assim, eu tenho que ir para ajudar essas pessoas. E aí, quando eu chegava, eu encontrava essas pessoas com brilho, com garra nos olhos, cansadas, sim, com medo, sim, mas lutando. E olhavam para mim e diziam, nós estamos fazendo tudo que a gente pode, nós estamos vencendo, vai dar certo. E eu saía de lá muito melhor do que eu tinha chegado. Ou seja, eu, na minha arrogância, achava que ia ajudar e saí de lá muito mais ajudado. Mas não era só isso, pessoal. Nós estávamos bombardeados de tarefas, de problemas, de informações, e era muito fácil, na vida da gente, de uma forma geral, já é muito fácil a gente perder o foco. Mas nessa situação aqui, a gente mais do que nunca tinha que manter esse foco. E eu adoro essa figura, né? Na vida da gente, existem coisas que são importantes. E existem coisas que nós podemos controlar. Por exemplo, a quantidade de pacientes que iam adoecer por Covid-19 é importante? Importante pra caramba. Eu poderia controlar? Não. A cor da roupa dos colaboradores da Unimed Fortaleza era importante? Não, principalmente naquele momento. Eu poderia controlar? Poderia. A estrutura de atendimento da Unimed Fortaleza era importante? Importante pra caramba. Eu poderia controlar? Poderia. Então, aonde é que eu deveria colocar toda a minha energia, todo o meu foco? Nas coisas importantes e que eu posso controlar, e que eu poderia controlar. E isso, que para mim já era um exercício que eu fazia, passou a ser um exercício diário e muito intenso, porque senão eu perderia o foco. Não era difícil perder o foco. Era muita gente chamando para tudo que é lado. Então, isso também foi algo que nos ajudou bastante. Além disso, se teve algo fundamental para sobreviver a tudo isso, foi o controle das emoções. Quem de nós não conhece alguém super bem preparado que pirou, que não conseguiu entregar resultados, enfim, que não conseguiu controlar suas emoções nesse momento que nós estamos passando? Por outro lado, quem de nós não consegue também pessoas que teoricamente nem eram tão bem preparadas, mas que se destacaram durante a pandemia? Claramente, o controle e o uso adequado das emoções, que já é de extrema importância no nosso dia a dia, aqui se tornou ainda muito mais importante. E aí o exercício também que eu já fazia e passei a fazer mais ainda. Toda vida, perante um problema, eu pensava, qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo é vencer a pandemia, é sair daqui vivo e viável. Então, a solução desse problema tinha que ser de acordo com esse objetivo. Porque resolver problema de qualquer jeito, qualquer um resolve. Mas a grande questão é, eu estou resolvendo esse problema para ajudar a chegar no objetivo que nós queremos? Isso faz toda a diferença no resultado final. Como também a prima irmã da inteligência emocional, algo que já vinha virando clichê aí há um tempo, mas que nunca foi tão utilizado como agora por quem está conseguindo vencer, que é a tal da resiliência. E eu adoro essa definição desse cara chamado Randy de Stefano, que diz o seguinte: resiliência é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. Porque cair, meus amigos, todos nós caímos. Eu caí várias vezes. Vários dias eu cheguei em casa, tomava um banho, me abraçava com a minha esposa e ia chorar, por sensação de medo de não conseguir dar conta. Eu nunca tive medo de adoecer, de morrer, não. Meu medo era não conseguir atender a todo mundo que precisasse. E graças a Deus, até o momento, nós estamos conseguindo. Então, cair, todo mundo cai. Quem ganha o jogo é quem se levanta mais rapidamente na direção correta. Não dava para ficar chorando. Chorava, lavava o rosto e seguia em frente. Ou seja, era uma paixão que tinha que persistir, que persistiu, que persiste, aconteça o que acontecer. E durante a pandemia, eu passei a mandar vídeos diários para a população,
Eu já tinha um projeto lá na Unimed Fortaleza que eu chamava Minuto com Elias, onde toda segunda-feira eu mandava vídeos para os nossos colaboradores com algo que pudesse ajudar, algo sobre liderança, algo desenvolvimento, enfim. E aí, durante a pandemia, eu percebi que as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que estava acontecendo. E nós passamos a mandar vídeos diariamente, dizendo, olha, os números ontem estavam assim, hoje subiram para tanto, nós temos uma projeção de que vai chegar a tanto, e por isso estamos fazendo essas ações. Então, olha, por tudo isso, por nós estarmos fazendo tudo que a gente pode, eu vou dizer para você, pode acreditar, vai dar certo. E começamos a usar isso, que eu chamo de otimismo responsável. Fazer tudo o que você pode, e já que você está fazendo tudo o que você pode, olhar pelo lado positivo. Eu sempre disse, nós não escolhemos entrar nessa guerra, mas nós escolhemos, podemos escolher a forma como nós vamos lutar nela. E aí, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu não falo de números, mas esse vídeo marcou muito, me marcou muito. Se você olhar, esse olho vermelho era de chorar mesmo, porque eu tinha me emocionado já um pouquinho antes. Enfim, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo que eu mandei ano passado. Hoje é dia 27 de junho de 2020 e eu estou aqui dentro de uma das alas do nosso hospital de campanha. E aqui é um local muito simbólico para mim, porque ele simboliza muito essa guerra que a gente está travando, que felizmente a gente está vencendo contra o coronavírus. A gente está mais de 3 meses nessa batalha. E aqui é um local onde muitas vezes eu entrei, estava lotado de pacientes, pacientes graves também. E eu tenho que dizer que muitas vezes a sensação era de medo, de impotência, mas a gente nunca deixou de lutar. E agora nós já estamos há 3 semanas sem nenhum paciente aqui no hospital de campanha. Estamos partindo para desmontá-lo agora. E toda vida que eu tiver uma situação difícil, eu vou olhar para esse vídeo. Aliás, eu acho que eu estou gravando esse vídeo mais para mim mesmo. E aí, olhando para esse vídeo, eu vou saber que por mais difícil que seja a situação, a gente tem sim condição de vencer. É isso, pessoal. Vai dar certo. Aliás, já está dando certo. Valeu. Enfim, o resumo de tudo isso, para mim, talvez a minha principal função enquanto líder durante esse período todo, tenha sido cuidar. Cuidar para que as pessoas pudessem adquirir um pouquinho de algo fundamental nas nossas vidas, em especial nos momentos mais difíceis, que é a confiança. Cuidar das pessoas certas nos lugares certos. E aí, Elias, e como é que ficou a Unimed Fortaleza? Bom, além de tudo isso, alguns números eles passaram a mostrar que o nosso trabalho estava sim trazendo bons frutos, além de salvar vidas, que era o principal. E esses números que eu vou mostrar, pessoal, eu compartilho com todos que fazem o Unimed Fortaleza. Eu sou apenas uma pequena peça nessa estrutura toda. Mas, por exemplo, na pesquisa do Top of Mind, que nós estávamos há 9 anos em segundo lugar, nós voltamos a ficar em primeiro lugar. Aquela nota do GPTW de 89, que tinha sido a maior nota da nossa história, durante a pandemia saíram alguns resultados e nós ficamos como a 33ª melhor empresa de grande porte para se trabalhar no Brasil, a segunda melhor empresa para se trabalhar no Ceará e a primeira melhor empresa para se trabalhar na categoria planos de saúde. Só que esse ano, em 2021, a nota do GPTW foi até maior do que a do ano anterior. Os resultados não saíram ainda, mas espero que melhorem também. E falando de dinheiro, de resultado operacional, o ano passado também a gente ainda conseguiu, óbvio, com todas as peculiaridades da pandemia, ter um resultado melhor da nossa história. Esse ano está mais difícil. Mas tem algo que talvez tenha sido o principal que tenha feito toda a diferença, que é o que eu chamo de transparência, juntamente com o que eu falei para vocês do otimismo responsável. E durante todos esses vídeos, eu sempre fiz questão de deixar muito, muito claro isso. E esses vídeos eles viralizaram, primeiro em Fortaleza, depois no Ceará, depois se espalhou por alguns estados, pelo Brasil. E muitas vezes as pessoas nem sabiam o meu nome, mas diziam, é aquele diretor da Unimed, é aquele presidente da Unimed, ou então aquele rapaz com a blusa verde. Porque lá todos os dias eu uso essa blusa, é minha pele. E em março desse ano, no dia 17 de março, que foi o dia que nós tivemos a maior quantidade de pacientes internados em Fortaleza, 722, uma loja colocou na sua fachada hashtag vai dar certo.
e disse que era uma homenagem a nós, aos meus vídeos, que a gente mandava, que todo vídeo a gente dizia, vai dar certo. E aí, pessoal, como que uma pandemia do bem, lá em Fortaleza, isso se espalhou. E as grandes marcas, as grandes lojas começaram a botar nas suas fachadas, nas suas redes sociais, como, por exemplo, todas as lojas do McDonald's, do Habib's. Os grandes shoppings de Fortaleza botaram isso nas suas fachadas. Alguns bancos, algumas agências bancárias entraram na campanha. Grandes empresas como a M. Dias Branco colocou isso no seu marketing, e isso me deixou muito feliz. Olha que legal, empresas de ônibus colocaram nos seus luminosos hashtag vai dar certo. Prefeituras do estado do Ceará entraram na campanha do hashtag vai dar certo. Essas placas de rua, né? Várias placas de rua colocaram, o Fortaleza, meu time do coração, colocou, como também o Ceará colocou. Esse prédio, pertinho da minha casa, eu tirei essa foto e achei muito legal. Lá as próprias pessoas da construção colocaram o hashtag vai dar certo na construção. Enfim, foi uma onda do bem que deu muita força para todos nós. Para quem estava na linha de frente, para quem estava internado, precisando melhorar, para quem tinha perdido pessoas queridas, que precisava continuar vivendo, né? E um dia eu recebi esse vídeo que me deixou muito emocionado e feliz. Que é, filha, que tu falou? Mãe, lembra daquele rapaz com blusa verde? Lembro. Que rapaz de blusa verde, filha? Diz É aí. aquele que ganha do coronavírus. O que vai ganhar do coronavírus? Sim. E ele fala o que, esse rapaz? Vai dar certo. Vai dar certo? Sim, Tu quer assistir ele? quero. Será que hoje ele tem notícia boa? Eu acho que sim. O que a gente faz quando ele dá notícia boa? Que ele tá ganhando do coronavírus? A gente reza. Reza pra agradecer, né? Tá bom. Vamos ver, vamos assistir. Tem um menino que brincava, me faltou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu sempre digo, né? Se eu pudesse pedir só uma coisa a Deus, eu pediria para essa situação passar logo, o quanto antes, da melhor forma possível. Mas se eu tivesse que agradecer só uma coisa a Deus, também seria o fato de estar à frente de uma grande empresa, operadora de plano de saúde, nesse momento. Agora, eu continuando a minha vida e entrando no novo ciclo, eu estou realizando um sonho. Eu acabei de assumir a diretoria comercial de produtos e de marketing da empresa que eu mais admiro no sistema Unimed, como exemplo para todos nós, que é a Seguros Unimed. E eu sei que é um grande desafio, a mudança de vida. Então, até fevereiro, eu estou nas duas, saio da Unimed Fortaleza com a sensação, sim, de que muita coisa ainda precisa ser feita, mas de dever cumprido, de estar vivendo um propósito de vida. E começando aqui na Seguros Unimed, com outro desafio, enfim. Eu sempre gosto de dizer, tem uma frase que eu adoro que diz que herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. E é isso, a construção, a busca por um legado, pela construção de um legado que traz sentido para a vida da gente. Para a minha vida tem sido assim. E eu posso resumir tudo isso com uma troca. Trocar uma frase que diz: o segredo é a alma do negócio, por uma que diz: a alma é o segredo do negócio.
Pessoal, muito obrigado e podem ter certeza absoluta. Vai dar certo.